primeira temporada de Bem-vindos a Derry chegou ao fim, deixando uma coisa muito clara: a consagração dos irmãos Muschietti, responsáveis pela adaptação genial dessa obra. Se no primeiro filme, lá em 2017, a dupla argentina acertou em cheio em trazer principalmente Bill Skarsgård na pele de Pennywise, e deram uma derrapada no segundo filme lançado em 2019, exagerando mais do que devia na dose do humor, foi com a série que eles reencontraram o tom adequado para contar essa história do Stephen King no audiovisual. E como que eles fizeram isso? Caprichando no roteiro e amarrando todos os filmes a esse recorte da história, que nos conta um pouco mais sobre o passado desse tenebroso palhaço. Mas é claro que não é só isso. O carisma inegável desse elenco mirim também é responsável por prender e muito a audiência. E mesmo adotando aquele tom meio Game of Thrones de não se apegue a nenhum personagem, a série conseguiu conduzir muito bem esse enredo, principalmente se tratando da sinergia entre o Skarsgård e as crianças. Chega até a ser cômico falar isso, porque afinal de contas a gente tá falando de uma história de um palhaço que desvive criancinhas. Mas quando a gente bota um olhar mais técnico nisso, é quase que palpável essa química entre todos esses atores desse núcleo da história. Mesmo que tenham demorado um pouco para introduzir definitivamente Pennywise em carne e osso na história, para dar aquela aumentada de suspense na trama. Ou seja, é todo o mérito de Bill Skarsgård se fazer presente, mesmo ausente em carne e osso, durante a temporada. Depois de assistir o primeiro filme de It, a Coisa, lá de 1990, e que, em minha opinião pessoal, é um trabalho tenebroso de ruim, com atuações vexatórias e um roteiro que parece ter sido escrito por uma criança de 10 anos, é impossível não achar o trabalho de Andy e Bárbara Muschietti mais do que satisfatório. Até mesmo porque adaptar um livro que tem mais de 1000 páginas e transformá-lo em filme e em série não é uma tarefa fácil. Porque existe ali uma responsabilidade pesada de não decepcionar quem é fã. Mas, aparentemente, os irmãos são muito fãs desse universo de Stephen King, o que, ao meu ver, garantiu que a qualidade se mantivesse em um nível alto. Manter a conexão com a obra original sem perder a originalidade exigida em uma adaptação requer uma mão de obra além do esperado. E, na minha opinião, eles gabaritaram em todos os quesitos. Se lá em 1990 Tim Curry levou aquela adaptação horrível nas costas, no filme de 2017 eles conseguiram fazer com que Bill Skarsgård destacasse sua brilhante atuação sem ofuscar o carisma das crianças. E essa mesma fórmula que foi repetida também em Bem-vindos a Derry. Os elementos visuais também garantem aquele apelo marcante em todas as cenas, contando não só com os efeitos especiais, mas também com figurinos e maquiagens, assim, impecáveis. Você percebe que a história, ela não se desenvolve, ela não depende só do susto. Na verdade, o susto, o terror, ele acaba sendo o último recurso da história. Porque a série se preocupa muito mais em contar uma boa história. E os sustos se tornam só um temperinho esporádico. Bem-vindos a Derry tem como objetivo principal se aprofundar no cerne daquela pequena cidade. Mostrar como as pessoas ali vivem em uma imperfeição camuflada, em uma inércia irreal. Centenas de crianças desaparecidas, apanhando na rua e ninguém tá nem aí. Eu assisti o último vídeo do PH Santos sobre essa série e eu elegantemente preciso discordar dele quando ele diz que os personagens principais ali dessa história, eles sofrem de uma amnésia, porque eles se esqueceram de seus traumas. Mas a verdade é que em Derry todos vivem nessa inércia. E se aquelas crianças foram criadas por adultos que vivem nessa inércia, como que poderia ser diferente com eles? Se o Will é o personagem, o único que não consegue esquecer desses traumas, de tudo que está acontecendo, é porque o Will acabou de chegar em Derry. Na verdade, não só o Will, como toda a família dele, porque eles ainda não foram sugados por essa inércia. Aqui nós também temos uma história marcada pelo racismo velado, que transcende décadas e que se torna um elemento tão aterrorizante quanto o terror de um palhaço assassino. E que nos oferece uma reflexão importante quando juntam os menos favorecidos da cidade para combater o opressor, mesmo ignorando que o perigo maior, o Pennywise, está lá fora. Isso fica muito evidente na cena do ataque ao Black Spot, que inclusive traz claras influências fotográficas do maravilhoso filme Pecadores. Todas as sequências de cena desenham e configuram uma realidade injusta, que por anos botam panos quentes, sem darem a devida importância ao descaso e desrespeito à vida. Outro ponto que comprova isso é a união entre as crianças desajustadas da escola, os indígenas e os negros, que foram os únicos capazes de pensar racionalmente em como sobreviver,
mesmo que precisassem perder o controle momentaneamente da situação. A série nos esfregou na cara situações que a gente também assiste na vida real e que infelizmente nós também somos inertes. O grande desfecho de Bem-vindos a Derry é aquele que a gente já está acostumado a ver em todas as histórias do It. O palhaço ele volta a adormecer por 27 anos depois de derrotado. Mas o que a gente pode esperar de uma segunda possível temporada? Embora o final enganche a história em todos os filmes, ligando a década de 1960 a 1980, a deixa mesmo ficou por conta daquela indireta que jogaram, alegando que o Pennywise pode voltar para o passado. Então, o que a gente pode esperar é que o Pennywise ele vai fazer uma possível volta no tempo e, consequentemente, fazendo ali uma nova história com os pais de todas aquelas crianças envolvidas em 1960. E se a gente for analisar direitinho, a abertura da série nos deixa isso claro desde o começo. Mesmo que o final da série tenha ficado bem redondinha, com todas as pontas soltas respondidas e tudo mais, é inegável que todas as referências nos levam a crer que a próxima temporada vai voltar sim para o passado e também vai contar muito mais da história de Pennywise aí. E o que nos resta é torcer por uma renovação anunciada, mesmo com a triste venda da HBO.